Ainda vale a pena fazer doação de bens no ano de 2024? Pois é, este tema ele é muito importante, porque agora em 2024, principalmente, está havendo um corre-corre em direção aos tabelionatos para fazer doação de bens em vida para os filhos, como uma forma de organizar a sucessão, evitar aquele problema todo do inventário. Então as famílias estão buscando uma forma para tentar se organizar e fugir dos custos do inventário e todos os problemas que tem dentro desse processo. Agora, para que a gente entenda se vale a pena ou não fazer a doação, seria muito importante a gente entender um pouquinho o que é a doação de bens, como é que isso acontece, quem pode fazer, quem que recebe. Bom, a doação de bens em vida já está dizendo, é uma doação de um patrimônio, neste caso vamos falar de bens imóveis, onde o proprietário do bem, ele doa então para aquela pessoa que nós chamamos de donatário, que passa a ser o proprietário, mas não a plena propriedade do bem. Vai ter a nua propriedade. A plena propriedade ele só vai ter no dia que o doador tiver falecido, então vai se consolidar essa propriedade. Quando se faz uma doação, imediatamente aquela pessoa que recebe passa a ser o proprietário do bem. O doador, ele pode até ter usufruto, uso até o final da sua vida. Isso é muito importante a gente entender que uma doação de bens imóveis, mesmo com usufruto, ela tem muitas consequências. E talvez a pessoa que está pensando em fazer doação não tenha esse conhecimento todo, não consultou um advogado para entender toda a repercussão que essa decisão importantíssima pode trazer para a família, para ela própria e também pela questão patrimonial. Então nós temos que entender isso. Uma vez doado, aquele patrimônio já é do donatário. E se o doador ele fez aquilo como um planejamento e uma certa época da vida ele pensa que quer vender aquele patrimônio que foi doado para o filho, entendendo que aquilo ainda é seu, apesar de ter apenas usufruto, resolve vender um imóvel, fala com o filho, só que para vender este imóvel já vai depender da concordância do filho e talvez do cônjuge ou do companheiro, companheira daquele filho, daquela filha. Então aqui nós começamos já a enxergar alguns problemas da doação, que é a perda do controle sobre aquele bem imóvel. Uma vez doado, aquele patrimônio já não lhe pertence mais e você pode depender de terceiros para poder fazer uma venda e reverter aquilo. Outra coisa interessante e importante é, no falecimento daquela pessoa que recebeu o bem, o donatário, se não estiver estipulado alguma cláusula de reversão que aquele imóvel retorne para o doador, este bem ele pode ir para a sucessão daquela pessoa que recebeu a doação dos bens. E se você não teve uma boa assessoria jurídica, talvez você não consiga mais ter a posse e a propriedade deste bem. Então é algo muito importante que você entenda o que é a doação e as consequências disso. Nós podemos ir um pouco mais longe ainda. A doação ela tem um imposto que nós chamamos de ITCD ou ITCMD nos estados, que é o mesmo imposto de herança. Porém, em alguns estados, este imposto na doação ele é igual ao imposto de herança, em outros um pouco menos. Então, na questão de tributos, muitas vezes ele é até parecido. Então, se você está pensando em não ter uma carga tributária na doação, aí talvez você tenha que consultar o advogado via legislação estadual, que você pode ter aqui então um engano, pensar que está economizando no tributo e não está. Eu até fiz um vídeo falando sobre a reforma tributária. Se você quiser acessar, também você pode entender um pouco melhor a repercussão tributária sobre a doação. E uma vez feita essa doação, você precisa então buscar, você resolveu fazer a doação, você precisa buscar então o meio correto de fazer isso. Onde é que é? É através de uma escritura pública de doação. Você vai ao tabelionato, você, o doador e o donatário, então você faz uma escritura pública passando este bem então para o donatário, onde você pode colocar algumas cláusulas, você vai pagar o imposto e depois que a escritura estiver pronta, você vai até o registro de imóveis e consolida a propriedade em nome do donatário. Neste momento, a doação ela está pronta, ela está acabada. Você era proprietário do bem, você doou, ficou com usufruto, você teve aqueles custos, aqueles gastos com o pagamento da escritura, o pagamento do imposto de doação e também do registro de imóveis. Muito importante a gente entender o seguinte,
vale a pena mesmo fazer a doação? E aí eu posso te responder sobre vários aspectos. Primeiro, do ponto de vista financeiro, o imposto ele é muito parecido com o do próprio inventário, então você precisa entender um pouco mais, como eu falei há pouco. Outra situação muito importante é você entender o seguinte: na doação você acaba perdendo o controle do bem, você não é mais o proprietário. E o dia que você falecer, você doou, o donatário que recebeu este bem, ele também vai precisar fazer uma nova doação para os seus filhos, para aquelas pessoas, porque não é um planejamento que vai conseguir alcançar a sucessão e assim por diante, toda a família, os filhos, os netos. Então a doação ela precisa ser feita a cada geração e este custo ele precisa ser pago novamente. Então nós temos o problema do custo, nós temos o problema da sucessão e também da perda de controle. Eu tenho certeza que para muitas pessoas que não sabiam disso, este conhecimento, saber de tudo isso, pode ser decisivo na hora de decidir se vale ou não a pena fazer a doação em 2024. A minha opinião é muito clara, não é um planejamento adequado, porque existem outras formas, inclusive eu tenho outros vídeos aqui no canal, que eu falo qual a melhor forma de planejar e organizar a sua sucessão. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para que também possa chegar a outras pessoas. Um abraço e até a próxima.